Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Retomando aí nosso ritmo de aulas expositivas, a gente vai começar então mais um bloquinho de aulas de tecnologia. E agora a gente vai falar mais especificamente sobre tecnologias de front-end. Essa primeira aula aqui é a nona aula das aulas expositivas, e ela é uma aula bem básica sobre HTML e CSS, só para garantir que a gente sabe do que a gente está falando, todo mundo, para garantir que tá de comum acordo para todos, beleza? Então, como de praxe, a gente tem um slide para vocês mandarem as dúvidas que forem surgindo. Mandem por lá. Depois, se vocês puderem compartilhar no chat o link para todo mundo poder acessar, eu agradeço. O QR Code está aí na tela. Enquanto vocês acessam aí, eu vou tomar uma aguinha. Beleza. Agora acho que vocês devem ter conseguido compartilhar. A lógica é a mesma lá do hashtag complexos como senha no slide. Então, beleza. O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre HTML e CSS. E eu vou percorrer aqui alguns assuntos, né? A gente vai falar sobre estrutura da página, a gente vai falar sobre acessibilidade e tags semânticas. E depois a gente vai entrar um pouquinho sobre estilo, seletores e propriedades, de maneira bem por cima, porque tem em particular de CSS, tem um universo bem amplo e que definitivamente eu não domino. Então também quero passar só para vocês uma noção de como trabalhar com essas ferramentas e o que a gente faz no dia a dia com elas. E depois a gente até vai ver um pouquinho mais de outras coisas e outras ferramentas em cima das que a gente vai conversar aqui hoje, que vão ser até mais legais até para a gente aqui no contexto de complexos. Beleza. Então, vamos entrar no primeiro assunto, que é sobre a estrutura da página, né? Primeira coisa, o que é HTML? Né? HTML é uma sigla que significa Hypertext Markup Language. É uma linguagem de hipertexto, uma linguagem de marcação. E o que é hipertexto? Né? Hipertexto é aquele texto que traz mais significado do que puramente o que está escrito. Então, nesse sentido aqui, esse slide que vocês estão vendo tem um monte de texto, mas eles representam exatamente o que eles estão, o que está escrito, né? O hipertexto é quando você usa texto para descrever mais informação do que simplesmente o que está lá dentro. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor isso visualmente, tá? E o HTML ele faz uso de marcações para indicar a estrutura do conteúdo, tá bom? Então, lembrando que quando a gente fala de estrutura aqui, eu estou preocupado com como esse conteúdo está se relacionando entre si, que tipo de coisas tem naquele conteúdo, se são textos, são listas, são títulos, esse tipo de sessões, blocos de sessões, esse tipo de coisa, e não sobre exatamente como eles vão ser renderizados, tá? A renderização é um processo que o browser pega e desenha as coisas na tela, né, pra gente. O HTML não tem diretamente a ver com isso, tá bom? Ele fala só sobre a estrutura, uma coisa mais lógica do que está ali. E aí talvez isso faça sentido sobre o que é esse hipertexto, tá bom? Por que eu estou dando esse disclaimer? Porque tem várias coisas de HTML que a gente faz e que fazem as coisas ficar em negrito na tela, fazem as coisas ficar em itálico. E não necessariamente esse é o objetivo fundamental deles, tá bom? Mas daqui a pouco a gente fala mais. Então, o que é a estrutura de uma página usando HTML? Primeiro, eu trouxe uma imagem de um livro chamado HTML and CSS, Design and Build Websites. Esse é um dos livros mais bonitos que eu já vi sobre tecnologia. É feito, acredito que esse John Duckett seja um designer ou alguém que é pelo menos letrado em design, porque realmente é um livro muito bonito. Eu recomendo que vocês deem uma procurada sobre o material que está nele. Ele é bem interessante. Então, o que ele traz aqui? Ele fala, bom, a gente tem uma marcação HTML, que é uma tal de uma tag, são aquelas estruturas que eu estava comentando para fazer as marcações, né? Ela indica o começo do código HTML, então tudo que tiver dentro de um
uma tag HTML, tá vendo que ela tá abrindo e fechando aqui embaixo? Tudo que tiver dentro vai ser interpretado como HTML, tudo que tiver fora vai ser completamente ignorado. Aí é comum que dentro da sua página você tenha uma tag body, que é o corpo da sua página, onde você vai colocar o conteúdo do seu site, tá certo? Ele também é uma tagzinha que abre e fecha, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Então, a gente tem algumas coisas, ele traz um cabeçalho, ele traz um título principal, né? Um parágrafo, um subtítulo, outros parágrafos e assim vai. Diversas outras estruturas que o HTML já tem pronta pra gente. Mas o que é o interessante? Você pode pensar que uma coisa está encapsulada dentro da outra, né? Tudo está encapsulado dentro do HTML, aí todo o conteúdo está encapsulado dentro de um body, aí esse texto aqui, ele está encapsulado dentro dessas tags H1, que a gente vai ver depois que são títulos principais ou cabeçalhos principais. A gente tem esse texto que está dentro dessa tag P, tá certo? Que é um parágrafo, e tudo vai se aninhando, formando uma estrutura hierárquica dentro da nossa página, tá bom? Então, aquele exemplo lá que estava nesse slide anterior, eu copiei esse código, joguei para o meu navegador para ver como que isso fica no meu navegador. E aqui está lá, o título principal, um parágrafo, um subtítulo, outro subtítulo, e é isso que eu estava dizendo, né? Tem algumas coisas que já ficam em negrito, a fonte fica um pouco maior. Isso é só alguma configuração padrão, mas essa não é a forma de dar a característica de negrito. Essa coisa tem a ver, adicionar negrito, adicionar itálico, trocar a fonte, esse tipo de coisa é pertinente do CSS. Mas uma forma bem neutra de se interpretar num navegador convencional é fazer esse tipo de mapeamento, né? Então, se é um título, coloca numa fonte grandinha, com um negrito, qualquer coisa do gênero, tá bom? Beleza. Então, o que são essas tags que eu comentei, né? Tags são as unidades de marcação do HTML. Toda vez que você estiver usando um HTML, você vai ver ele é repleto de tags, assim como um documento XML, por exemplo. Essas tags são os tais dos hipertextos. São textos que representam mais do que simplesmente o que está escrito. Então eles representam elementos dentro da página, que nem eu comentei, o corpo a minha página como um todo, que é o HTML, o corpo do conteúdo, que é o body, títulos, que são os H1, H2, existe até o H6, por padrão. Enfim, são esses elementos que a gente consegue colocar na página para representar a estrutura do nosso conteúdo. As tags, elas têm dois formatos possíveis. Elas têm aquelas que são autocontidas. Então, por exemplo, a tag image, né, para colocar uma imagem, ela é uma tag autocontida, no sentido que ela, diferentemente de uma abre e fecha, ela existe por si só. Ela não tem a necessidade de ter uma outra tag indicando onde começa e onde termina. Porque, teoricamente, ela não encapsula nada a não ser seus próprios atributos. Eu já vou falar aqui um pouquinho. Então, aí, como que a gente escreve uma tag autocontida? A gente faz aqui esse abre, esse aqui é o símbolo de menor. Então, você coloca image, os atributos que você quiser, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre eles, e uma contrabarra maior. E isso representa já a sua tag por completo, né? Tem outras tags que elas são do tipo abre e fecha, que nem a tag de parágrafo. Você tem que fazer a determinação de onde começa e onde termina aquele parágrafo em si. Então você vai injetar algum conteúdo que potencialmente é recursivo, no sentido que você pode colocar mais conteúdo HTML lá dentro, né? No caso, a gente colocou um texto simples, aqui está lá, um lorem y, né, dentro de um parágrafo, mas aqui você está abrindo a tag e aqui você está fechando a tag de parágrafo, tá bom? Então, esses são os dois estilos que a gente usa com tags dentro do HTML. E todas as tags aceitam atributos, né? Cada tag tem o seu conjunto específico de atributos que podem ser aceitos. Em particular aqui eu vou dar o exemplo da imagem, né? Quando você quer colocar uma imagem no seu site, você coloca a tag image, você passa no atributo src de source, onde que está, qual é a origem daquela imagem. Então, se é um arquivo local, você vai colocar o caminho no servidor para encontrar aquele arquivo, né? Se é um arquivo remoto, você vai colocar o endereço, a URL daquela imagem, e aí na hora que o browser carregar aquilo, ele vai conseguir fazer a renderização. Então, esse tipo de coisa, esses atributos, eles dão um pouco mais de características
e complementos, informações para que aquela tag seja renderizada corretamente, tá certo? Então, no caso da imagem, você precisa dizer onde essa imagem está. Né? Então, você passa através do source. Tem diversos outros, se vocês quiserem, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre a especificação, mas eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque realmente é uma coisa bem peculiar. De cada tag tem um conjunto de atributos. Mas depois, com experiência, provavelmente vocês já sabem quais são os atributos aceitos por cada tag. Bom, eu falei para vocês que a página ela tem essa estrutura hierárquica, né? Todas as tags, principalmente as abre e fecha, aceitam dentro de si mais conteúdo que por sua vez, também outras tags e assim vai. Então, a gente tem dentro do HTML, basicamente, duas principais seções. A seção head e a seção body. A seção head é para meta-informação da página, do tipo, você pode colocar um título no seu site, e é normalmente o que você vai ver escrito na aba do seu navegador, né? Então você consegue definir isso usando uma tag title dentro da tag head, certo? Você consegue colocar alguns dados para Search Engine Optimization. Também você consegue colocar, então, umas meta-informações para isso. Você consegue, a partir do head, fazer vínculos com outros arquivos, do tipo, se você tiver arquivos específicos com seu CSS ou com seu código JavaScript para colocar na página, dentro do head você também consegue meio que dar um import nesses caras, etc. Você tem várias outras coisas que você pode colocar dentro do head, que são meta-informações, elas não são explicitamente renderizadas, mas elas afetam o comportamento do que está sendo renderizado, no sentido de que ela não é conteúdo, mas ela diz coisas importantes sobre aquela página. Já dentro da tag body, você tem de fato o seu conteúdo, então você vai colocar cabeçalhos, parágrafos, imagens, listagens, links, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a colocar dentro de a ver dentro de uma página, enfim. Todas as divisórias internas, todas as seções, todas as partes atômicas, enfim. Todo o conteúdo explicitamente dentro do nosso site vai entrar dentro da tag body. Então, beleza. Aí agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre acessibilidade e tags semânticas. Por quê? Antes de eu fazer isso, eu queria fazer um preâmbulo. Tem uma tag que ela é, vamos dizer assim, a perdição dos desenvolvedores. Quando você está desenvolvendo um site, você vai querer colocar no seu HTML várias divisões, né, para você poder agrupar conteúdos sem necessariamente colocar nada explícito nelas. Até o HTML4, toda a solução que se fazia era usando uma tag chamada div, que é para fazer realmente uma divisão, um agrupamento de coisas lá dentro do seu HTML. Com o lançamento da última versão do HTML, o HTML5, eles lançaram algumas tags que são semânticas, que atuam quase como se fosse um div na prática, só que elas têm uma interpretação um pouco mais alto nível do que uma simples divisória, tá certo? Então, o que são essas tags semânticas? São tags que trazem um significado claro a elas, que facilita a vida do desenvolvedor e dos clientes, pensando que o cliente é um navegador, um leitor de tela, por isso que a gente está falando de acessibilidade, né? Se você vai fazer um leitor de tela para alguém que tem alguma condição diferenciada de visão, por exemplo, talvez você queira fazer um text-to-speech, né? Então você precisa facilitar a vida um pouco, o seu site precisa facilitar um pouco a vida desse tipo de cliente, tipo leitor de tela, né? Então você consegue usar tags do tipo section, article, main, que são tags do tipo abre e fecha, todas elas são do tipo abre e fecha, elas todas antigamente eram utilizadas como div basicamente para criar agrupamentos, né? Então, o que é a tag main, por exemplo? A tag main, o nome dela já diz alguma coisa para a gente, né? É o conteúdo principal do nosso site. Então, ou do nosso site não, daquela página especificamente, né? O que é um article? O article é um conteúdo autocontido, né? Ele não precisa ser dividido em mais partes, ele não tem necessariamente relação com outros conteúdos. Ele está ali e ele é autossuficiente, né? Uma section é o que a gente entende por uma seção, um fragmento de um todo, né? Então, é comum você ver uma main, por exemplo, que está subdividida em várias sections que se complementam. Então, vou contando histórias distintas, né? O header é onde você tem, por exemplo, o cabeçalho principal do seu site, né? Não necessariamente o título, mas aquelas informações que você costuma ver assim que você entra, é a primeira coisa que você vê. Assim como o footer,
agrupa todo aquele conteúdo de rodapé, realmente, que é uma informação complementar. Normalmente se coloca meta-informações sobre como usar o site, o que tem naquele site, não necessariamente sobre o conteúdo em si, né? O nav é onde você pode colocar, por exemplo, a sua barra de navegação. Não significa que todos os seus links vão estar dentro de uma tag nav, mas a nav pode ser uma aba de navegação para você poder referenciar facilmente todos os cantos do seu site. E a side é aquele conteúdo complementar, né? Ele é tipo lateral ao seu conteúdo principal. Então, um exemplo para mim que eu gosto bastante é você entrar num site de blog, por exemplo, você vai ver dentro do main o conteúdo da postagem, mas você pode colocar num aside uma indexação de outros posts, por exemplo, de acordo com quando eles foram lançados, né? Os posts de setembro do ano passado, outubro do ano passado, etc. e tal. Então, isso poderia ir num aside, né? E essas não são todas as tags semânticas, tá? Mas se vocês quiserem saber mais, aqui eu trouxe um link para vocês poderem acessar todas as tags semânticas com uma documentação bonitinha. Se você clicar numa tag especificamente, você vai poder ler um pouquinho mais sobre o que ela faz, qual que é o propósito dela, tá bom? Beleza. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho de HTML e vai começar a falar sobre CSS. A gente está deixando para trás estrutura, tá certo? E a gente vai começar a trazer estilo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre seletores e propriedades. Então, de novo, a pergunta, né? O que é CSS? CSS é uma sigla que significa Cascading Style Sheet, né? Folhas de estilo que cascateiam. É uma linguagem de estilização. Você vai mexer com propriedades dos seus elementos do HTML e vai personalizar essas propriedades do jeito que você bem quiser, buscando um estilo, um layout, um design visual, uma coisa realmente focada em uma interface gráfica, tá certo? Ela é caracterizada pelo cascateamento dos estilos aplicados. E só para não ficar muito solto, o cascateamento é justamente uma característica que acontece, já que o nosso HTML ele é todo hierárquico, né? Quando você define um estilo a um determinado nível vamos pensar nessa estrutura hierárquica, nessa árvore, você pode pensar que dali para baixo, naquele ramo especificamente para baixo, provavelmente aquele estilo vai cascatear e vai influenciar todos os outros elementos que estão naquela subárvore a partir do momento que você aplicou, né? Ou daquele nível para baixo, né? Daquela ramificação. Que mais? Existe uma coisa muito importante no CSS que é uma coisa que a gente chama de box model. Você pode pensar que todos os elementos da sua página são como caixinhas, que você pode customizar o que acontece dentro da caixinha, fora da caixinha, espaçamentos, por exemplo, tem bastante a ver com box model, mas essa é uma abstração comum que se tem. E onde que você pode colocar a definição do seu CSS? A primeira coisa é você declarar no próprio head do HTML. Então, trazendo aqui também mais um uso, né? Você pode usar uma tag style dentro do head e definir toda a estilização que aquele documento HTML vai receber, tá certo? Aquela página específica. Depois a gente até vai falar de outros, ao longo do resto do curso, aí vocês vão trombar com outros estilos, mas eu quis trazer esse exemplo. Beleza. Vamos dar uma olhadinha. À direita aqui tem uma imagem que ela tá bem estranhinha, mas eu tirei um print do meu navegador que eu fiz um HTML que tinha uma única div lá dentro. Através do CSS, eu consegui alterar algumas propriedades dela. Então, quando a gente fala estilos, seletores e propriedades, primeiro vamos falar sobre seletores. Eu estou selecionando uma div e vou aplicar entre chaves aqui um estilo, né? Ou seja, alterando várias propriedades. Aqui eu fiz um seletor, existem diversos seletores, mais para frente eu vou passar uma lista completa deles. E aí eu começo para cada uma das propriedades que eu sei que uma div pode ter, eu fui alterando, do tipo, a cor de fundo, eu coloquei esse cinza bem escurão aqui, né? Parece preto, mas não é. Depois eu alterei a largura e a altura da minha div para que sejam de 400 pixels, né? Então você pode ver a largura e a altura. Aí eu coloquei uma margem na minha div de 10 pixels, e se vocês olharem bem, talvez eu devesse ter colocado um pouquinho mais, mas é essa margem de 10 pixels que está responsável por essa faixinha branca entre a faixa vermelha e o fim do navegador. Eu coloquei uma borda,
aqui tem um typo, não é o código, aqui eu coloquei red, era para estar, acabei de perceber isso, era para estar vermelho aqui no texto, mas enfim, vocês, por favor, corrijam mentalmente isso aí. Tem uma borda de 5 pixels que ela é sólida, ou seja, ela é contínua, né? Você pode colocar ela, por exemplo, dashed, que são tracejados, ou enfim, dotted, que são pontilhados. E é isso que está sendo responsável por essa linha vermelha que vocês estão vendo. Então, de novo, desconsiderem o black, considerem que está escrito red, e aí vocês vão ver isso funcionando. E esse padding é um de 10 pixels. Na verdade, se vocês forem medir no navegador isso aqui, a largura dessa caixa vermelha ela é maior do que 400 pixels. Ela tem 430 pixels de largura. Por quê? Porque eu tenho um padding de 10 pixels, que é um espaçamento interno da borda para dentro, que o conteúdo fica, então, teoricamente, a 10 pixels da borda. Do mesmo jeito que tem uma margem branquinha aqui, tem um espaçamento pretinho, ou cinza, né, cinzinho, aqui para dentro. Né? E a própria largura da borda em si, né, de 5 pixels, por isso que eu cheguei no 430. Tá bom? Então isso é só um exemplo de como que você pode mexer com propriedades e valores para essas propriedades para formar o seu conjunto de estilos em cima de um determinado seletor, tá bom? Só, de novo, um pequeno exemplo. Aqui, eu trouxe para vocês o que é aquela coisa de cascatear o estilo. Então, vamos olhar aqui o nosso HTML. A gente tem uma div que eu coloquei um ID mãe, e depois eu tenho algumas divs que são filhas. Cada uma das filhas tem um parágrafo com um texto lá dentro. Na div mãe, ela teoricamente, se vocês perceberem a hierarquia, ela está até representada aqui por essa diagonal aqui na indentação do texto. Essa div, ela é a mãe de todas, as filhas são irmãs entre si, mas filhas da mãe, né? E os parágrafos são filhos de cada uma das filhas, das divs filhas, né? Na div mãe, eu defini que o tamanho da fonte é de 24 pixels, tá certo? Então, teoricamente, qualquer texto que estiver escrito dentro dessa div ou em qualquer elemento interno dessa div, do tipo as divs filhas ou os próprios parágrafos, esse texto vai ser de 24 pixels. Então, eu defini esse atributo na div de id mãe, ele cascateou para todas as divs de id filho e cascateou de novo para cada um dos parágrafos que tem texto, tá certo? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que eu redefini o tamanho da fonte para filha 3, que é essa daqui, essa última. Então, o texto 3, ele está sobrescrito com um novo atributo, mas teoricamente todos os outros herdaram, vamos dizer assim, né? Receberam por cascateamento esse atributo que foi definido lá atrás, que teoricamente no texto em si é como se fosse no avô, né? Na avó, né? Você tem que subir 2 níveis aí na hierarquia. Tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma lista completa de seletores, porque aqui eu já também trouxe um dos seletores que é quando você seleciona por ID. ID é um atributo que você pode colocar nas tags, tá certo? Então só para trazer um bocadinho de coisa assim, como o conteúdo tem baixa complexidade, eu fui trazendo já meio de uma maneira meio solta, justamente para poder fazer os ganchos aí, que as coisas forem passando, tá bom? Então, era isso que eu queria conversar com vocês para vocês terem uma noção. Basicamente, como é que eu faço com CSS em particular, né? Eu estou sempre com uma documentação do lado ali para ver como é que eu faço uma determinada característica que eu estou querendo implementar ou qualquer coisa do gênero. Em particular, seria super legal se a gente tivesse condições de dar uma aula especificamente sobre posicionamento de elementos na página. Então, eu também deixo para vocês uma recomendação para vocês estudarem duas propriedades que tem do CSS, uma chamada Flexbox e a outra chamada Grid, para vocês entenderem como fazer posicionamento de coisas na tela, né? E deixar em listas, ou em colunas, ou em malhas, né? que nem o Grid. Que cada um deles, se fosse feito com tranquilidade, daria mais uns 15 minutos de fala sobre cada um. Então, minha recomendação é essa.
busquem essas referências aqui, W3 Schools, ou a documentação do Mozilla, da MDN também é muito boa. Tenham sempre eles à mão. Queria só, então, trazer esse panorama aí sobre HTML e CSS. E, eu acho que essa senha da frequência tá errada. Depois a gente manda aqui no chat a senha da frequência e depois eu edito. Na hora que o vídeo for online, eu coloco a senha da frequência bonitinha de hoje. Beleza? Então, maravilha. Vamos parar a gravação. Como é que eu paro a gravação aqui? Stop recording.